Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje vamos dar continuidade aí ao nosso ciclo, né, de debates que o canal está promovendo aqui nesse final de anos, né, para poder discutir, né, pensar, refletir a reorganização da esquerda e os desafios aí para 2023, né? Já tivemos duas mesas, né, de debates, uma com professores e militantes aí de partidos, né, do campo da esquerda, né, e uma outra mesa de partidos de esquerda, né, ontem. E no dia de hoje, né, nós vamos, né, dar continuidade aqui, né, convidando, né, o Ivo Tonetti, né, professor, o Wellington Trota e o Breno Altman, né? Ambos já estiveram aqui no mesa de debates, o Ivo, né, no ano passado, o Wellington, o Breno neste ano. Então, gente, cada um vai ter uma fala aí de 20 minutos para se apresentar, primeiramente, quem é, e fazer a sua intervenção, né? Então, vamos começar aqui, né, com o Breno, né? Breno já pode, né, fazer sua fala. Bom, boa noite a todos e todas, boa noite, Guilherme, Ivo, Wellington. Olha, eu acho que nós temos um marcador importante para qualquer análise, que é a vitória do presidente Lula, a vitória eleitoral do presidente Lula no dia 30 de outubro. O que representou o 30 de outubro? Representou a derrota do processo golpista que foi aberto em 2016. Nós vivemos entre 2016 e 2022 um longo período, 6 anos, de uma profunda derrota da classe trabalhadora. Essa derrota começa com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Ela tem continuidade com a prisão e a inabilitação eleitoral do presidente Lula e, finalmente, com o triunfo eleitoral de Bolsonaro em 2018 e o seu governo. Foram 6 anos de enormes retrocessos para a classe trabalhadora, foram 6 anos de implementação de uma agenda neoliberal selvagem, foram 6 anos de destruição de conquistas, várias dessas conquistas datadas de décadas. Foram 6 anos de reposicionamento reacionário do Estado brasileiro no cenário internacional. Foram 6 anos de desmantelamento de determinadas condições para a organização da classe trabalhadora. Foram 6 anos, portanto, de um profundo processo defensivo. Esse cenário ele se altera com o triunfo de Lula em 30 de outubro. Abre-se um novo capítulo na vida política do país. Não necessariamente um capítulo mais simples, mas um novo capítulo. Nesse novo capítulo, as forças de esquerda, os movimentos sociais, o sindicalismo, esse bloco político-social, esse bloco histórico, se nós quisermos recorrer a um caro termo de Gramsci, esse bloco histórico liderado pelo PT retorna ao comando do Estado, retorna ao governo da República. E isso é um fator importante de mudança na correlação de forças. A extrema-direita, que vinha comandando, que vinha liderando o campo conservador, ela perde o protagonismo, ou seja, ela perde uma posição importante para o seu projeto, que é o governo nacional, e o governo nacional passa a ser liderado novamente por esse bloco cujo cimento principal é o Partido dos Trabalhadores. Esse bloco não é um bloco revolucionário, evidentemente, não preciso nem me deter sobre isso. Esse bloco é um bloco de resistência. Ele tampouco é um bloco de mudanças substanciais do sistema político e econômico forjado a partir da Constituição de 88. O que eu chamo de um bloco de resistência?
é um bloco que busca, mais uma vez, como aconteceu a partir de 2003, entre 2003 e 2016, deter as reformas neoliberais, preservar as liberdades democráticas e os institutos democráticos sacramentados pela Constituição de 88, para, a partir desta posição de resistência, abrir uma nova janela histórica para a acumulação de forças por parte da classe trabalhadora. Tanto transitando de uma maneira gradualista para um novo modelo econômico, como tentou o PT no período em que governou o país pela primeira vez, como também abrindo possibilidades institucionais, políticas, culturais, para que a classe trabalhadora atinja um outro patamar de organização. Então, nós estamos falando do 30 de outubro como um momento onde ocorre essa mudança na correlação de forças e se instala novamente no Palácio do Planalto, a posse será dia 1º de janeiro, este bloco de resistência, liderado pelo PT. É um cenário pior que 2003. Nós estamos falando de um governo de frente ampla, que foi a tática escolhida para o combate ao bolsonarismo. Uma frente ampla, ela é, antes de mais nada, uma frente policlassista, e o recorte dessa frente ampla é um pacto de restauração da Sexta República e de combate aos riscos presentes no bolsonarismo de mudança do regime político. É uma frente ampla, portanto, que ela tem como seu principal, como sua grande âncora, a questão democrática. E a questão democrática tomada como defesa da democracia liberal, tomada como defesa do regime político estabelecido pela Constituição de 88, que o Florestan Fernandes chamava de democracia restrita. Mesmo em termos liberais, era uma democracia restrita. A democracia que mantém o parlamento com um fosso entre representados e representantes. O parlamento brasileiro não é proporcional. A cota mínima e a cota máxima de deputados nos estados, por exemplo, faz com que um deputado do Acre represente um grupo de eleitores muito menor que o de São Paulo. São necessários muito mais votos para se eleger um deputado em São Paulo do que no Acre. Nós temos um Senado hiperbólico, um Senado com poderes extravagantes para uma república presidencialista. O Senado não é casa revisora, é casa legisladora. Nós temos um sistema eleitoral herdado da ditadura, baseado no voto uninominal, que privilegia o poder econômico dessas candidaturas e a despolitização dos processos de eleições parlamentares. Nós temos interditos a convocação de referendos e plebiscitos por parte do presidente da República e do próprio povo, a partir de um percentual mínimo do eleitorado. Apenas o parlamento pode convocar plebiscitos e referendos. Nós temos uma estrutura política que, comparada com outros regimes presidencialistas, é uma estrutura de empoderamento do parlamento sobre o presidente da República. O regime presidencialista brasileiro aponta para um presidente mais fraco do que quaisquer outros presidentes de regime presidencialista. Já era, portanto, uma democracia restrita, manietada. E mesmo essa democracia manietada estava em risco. E a frente ampla que se monta, ela se monta com o objetivo de restaurar a Sexta República. É um governo de frente ampla no qual, no seu interior, vão estar em disputa projetos distintos, classes distintas. É um governo que altera ou que pode alterar os termos da luta de classes no país, mas é um governo que, no seu interior, viverá o conflito entre projetos não apenas distintos, mas antagônicos. Várias forças que apoiaram o golpe de 2016, que defenderam as reformas liberais de Temer e Bolsonaro, várias dessas forças estarão presentes
como estiveram na campanha eleitoral, estarão presentes no próprio governo Lula, no terceiro governo Lula. Então, nós vamos ter uma situação, se a gente quiser fazer um paralelo histórico, salvaguardadas todas as cautelas necessárias de quando se faz paralelo histórico, é um cenário um pouco parecido com aqueles governos de coalizão nacional, com aqueles governos de união nacional que emergiram do pós-guerra, por exemplo, na Itália e na França. Governos que formavam articulações que iam da direita antifascista, por exemplo, na Itália, da democracia cristã até o Partido Comunista, ou na França, do gaullismo e da direita republicana até também o Partido Comunista. Eram governos cujo ponto de unidade era um pacto de superação da ameaça fascista. Foram governos de curta duração, na Itália e na França, certamente pressionados também por condições externas, que foi a emergência da Guerra Fria. Foram governos que duraram 2 anos, após os quais explode no interior desses governos o conflito entre o ponto de vista, o programa da classe trabalhadora, encarnado pelos partidos comunistas da Itália e da França, e a agenda da burguesia, que era encarnada pela democracia cristã, no caso italiano, principalmente pela democracia cristã, e no caso da França, pela direita republicana e pelo gaullismo. É um cenário semelhante que nós vamos enfrentar. Quando se fala em governo de frente ampla, com esse recorte em torno da questão democrática, é uma situação com certa semelhança a desses governos aos quais eu me referi. É evidente que se trata de uma vitória importante, o fato de que o bolsonarismo é afastado do governo, mas agora abre-se um novo período, em que as forças de esquerda devem combinar a manutenção da luta contra o bolsonarismo, ao contrário do fascismo na Itália ou do nazismo na Alemanha, especialmente ao contrário do que ocorre com o fascismo na Itália. Aqui o bolsonarismo foi eleitoralmente derrotado, mas não social e culturalmente derrotado. O bolsonarismo não terá mais a presidência da República, mas tem uma importantíssima presença no parlamento, tem base social organizada e mobilizada, tem apoio dos setores da burguesia, tem instrumentos culturais, especialmente através do fundamentalismo religioso, tem armas através dos CACs, dos clubes de atiradores e caçadores, tem apoio nas Forças Armadas e nas polícias militares. Aqui no Brasil não aconteceu o que ocorreu na Itália pós-fascista, que foi, de certa maneira, uma limpeza do Estado italiano desses elementos fascistas, que foram isolados e marginalizados naquele cenário pós-45. Isso não aconteceu no Brasil. O bolsonarismo foi derrotado, mas se mantém como um protagonista. Ao lado, no entanto, do combate ao bolsonarismo, que permanece como uma força protagonista, as forças de esquerda, os movimentos sociais, o sindicalismo, vão ter que ser capazes de disputar o rumo do enfrentamento ao bolsonarismo, da continuidade do enfrentamento ao bolsonarismo. O rumo do governo Lula será apenas restauracionista, como desejam os liberais, ou seja, o retorno pleno à Constituição de 1988, à Sexta República, mas preservando as características plutocráticas desse regime político, as características restritivas e, mais do que tudo, o modelo econômico que veio sendo implementado nos anos 90, que é interrompido no período petista e é retomado no período Michel Temer. Será apenas esta a lógica do governo Lula, uma lógica restauracionista, ou a lógica será uma lógica de reconstrução e transformação que coloque o país fora, em ruptura do modelo neoliberal e que reconstrua a democracia em outros moldes, não em moldes restauradores, mas em moldes transformadores. Isso é um confronto que haverá. E é uma luta em duas frentes que a esquerda terá que travar. A preservação da luta contra o bolsonarismo, e, portanto, isso significa dizer que o governo Lula tem que dar certo e, portanto,
as forças de esquerda que capitaneiam esse governo, na minha opinião, devem preservar o seu apoio a esse governo, ainda que as contradições sejam explícitas, as contradições com várias políticas que esse governo vai adotar, deve preservar o apoio a esse governo, mas deve, no interior do arco de forças que dão sustentação a esse governo, disputar programaticamente o seu rumo, disputar os espaços desse governo e construir, no interior da Frente Ampla, uma frente de esquerda, uma aliança dos partidos populares, dos movimentos sociais e do sindicalismo que seja capaz de disputar os rumos desse governo. É uma nova situação política, portanto, e que exige a construção de uma nova tática, e que exige uma reorganização dos partidos de esquerda, e que exige uma série de superações em termos de elaboração e de prática política. Os partidos políticos, o sindicalismo, os movimentos sociais, as tradicionais, as formas de organização mais tradicionais da classe trabalhadora, elas estão muito afetadas atualmente, elas estão muito combalidas. Elas mantêm uma força eleitoral, provaram isso nas eleições, especialmente nas eleições presidenciais, mas elas foram perdendo ao longo dos últimos 20 anos, com raríssimas exceções, foram perdendo capilaridade territorial, foram perdendo capacidade de organizar bases sociais, foram perdendo capacidade de fazer a disputa político-ideológica, foram abandonando tarefas de formação e comunicação, foram se desidratando como instrumentos de disputa de hegemonia, e isso tudo tem que ser enfrentado, ou seja, a esquerda brasileira tem que enfrentar um ciclo de renovação que dê conta dessas dificuldades atuais. Mas num cenário muito claro, e eu vou ser muito explícito no meu raciocínio, o único instrumento que efetivamente pode liderar, construir e desenvolver um bloco histórico capaz de dar conta desta combinação entre luta antifascista e luta democrático-radical, luta pela transformação do país num sentido de ruptura com o neoliberalismo, o único instrumento que tem força para fazê-lo é o Partido dos Trabalhadores. Não há outro instrumento disponível ou possível de ser criado aonde a vista alcança que não seja o Partido dos Trabalhadores. Com todas as dificuldades e problemas que possui o Partido dos Trabalhadores. Eu creio que no Brasil a gente vive uma situação que guarda semelhança, em um aspecto, com a realidade política britânica, por exemplo. E isso foi notado pelo Lenin no início dos anos 20 e continua a ser verdadeiro hoje. O Partido Trabalhista Britânico ele ocupou toda a representação política da classe trabalhadora. Nunca efetivamente teve chance de existir qualquer força política no Reino Unido de esquerda, revolucionária, socialista, que não fosse por dentro do Partido Trabalhista. Todas as organizações que tentaram se desenvolver fora do Partido Trabalhista jamais se transformaram em organizações de massa, em partidos de massa. Mesmo no auge da sua influência, o Partido Comunista da Grã-Bretanha nunca passou de um partido de quadros médios, de intelectuais, e que operava a política a partir de determinadas trincheiras, especialmente no movimento sindical, mas sempre tendo como protagonista o Partido Trabalhista Britânico. Mesmo no pós-guerra, com todo o prestígio da União Soviética, o Partido Trabalhista Britânico nunca passou de um pequeno grupo político sem maior influência sobre a classe trabalhadora. O Brasil vive essa situação. O PT ocupa o lugar político, no cenário político, o PT ocupa um lugar parecido ao Partido Trabalhista Britânico. Todas as tentativas de construção de formas políticas por fora do PT fracassaram. Não se transformaram em partidos de massa. O PSTU lá atrás, ou o PSOL, ou o PCB,
Nenhuma dessas organizações conseguiu se transformar em organizações com alguma viabilidade, não digo eleitoral, mas inclusive social, com capacidade de influenciar setores importantes da massa da classe trabalhadora. E considero, isso é importantíssimo de ser considerado no desenvolvimento de uma estratégia de esquerda para o período que agora se abre. Sem que haja mudanças internas importantes no Partido dos Trabalhadores, um partido no qual a influência das ideias liberais, das ideias sociais liberais é importante, setores importantes do PT se abraçam ao social-liberalismo. Eu aqui não os utilizo de outra forma que não como uma abordagem daquelas ideias caras ao Norberto Bobbio, quando ele propõe a convergência entre as ideias socialistas e as ideias liberais. Não é? A isso que eu me refiro, não é ao Melchior, aquele pensador liberal brasileiro dos anos 90, que cunha a expressão social-liberalismo com outro conceito, mais próximo do que a Nancy Fraser caracteriza como neoliberalismo progressista. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma determinada concepção liberal de esquerda, que tem hoje muita força do PT, em que pese essa influência, é a partir da pressão que os movimentos sociais exercem dentro e fora do governo, é a partir da repercussão dessa pressão no interior do próprio PT, é a partir da luta interna do próprio Partido dos Trabalhadores que nós podemos avançar ou não na constituição de uma frente de esquerda que faça uma disputa programática com esta lógica rupturista e transformadora a qual eu me filio. Portanto, eu acho que esse é o cenário que a gente está vivendo. E agradeço a oportunidade de fazer aqui a abertura dos nossos debates. Maravilha, Breno, né? Agora eu passo a bola aqui pro Wellington Trota, né? Fazer sua fala aí de 20 minutos para poder, né? Se apresentar primeiramente e também, né? Fazer sua exposição. Está me ouvindo bem, Guilherme? Primeiramente, boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. E mais ainda por fazer parte dessa mesa com craques que eu admiro muito. Professor Ivo Tonet, que é amigo de um grande amigo meu, que é o Serginho Lessa, e o Breno Altman, que eu acompanho o canal dele, Ópera Mundi. E usando o jargão do Breno, momento de propaganda, vou falar aqui um momento de jabá meu aqui, que eu tenho que fazer. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Oeste do Paraná, sob a liderança e coordenação do professor Jadir Antunes. Dito isso, eu não vou fazer essas considerações retrospectivas, porque o Breno ele traçou com precisão que o Bolsonaro foi um produto do golpe, esse golpe dado em cima do PT, sobretudo do governo Dilma, que levou o presidente Lula à prisão e à impossibilidade de se candidatar em 2018, porque, obviamente, agora o Lula estaria se reelegendo ou elegendo o seu sucessor, por conta da força política e eleitoral que o Lula dispõe desde 1990. Por que eu digo isso? Porque há um divisor de águas na política brasileira, que foi a eleição de 1989, que o PT, sob a liderança de muita gente boa,
inclusive do Lula, derrotou o projeto trabalhista do Brizola. Isso é uma coisa que é importante ser dito. Por quê? Porque na década de 80, o PT tinha um discurso extremamente radical. E radical aqui não significa sectário. Significa aquilo que o Marx diz, que é ir às raízes. De cada um à sua maneira. O PT, eu não vou falar PDT, vou falar Brizola, porque o PDT nunca existiu, e muito menos hoje, né? Então havia essa luta política que fazia com que o PDT, o Brizola, ora ficasse mais à esquerda do PT e ora o PT ficasse mais à esquerda do projeto varguista que representava o Brizola. Pois bem, com a derrota do Brizola em 89, o PT se torna um partido hegemônico e todos aqueles outros partidos, como o PCB, PCdoB, se tornam satélites do PT. Muito embora o PCdoB e o PCB, aqui no Rio de Janeiro, tenham apoiado Moreira Franco em 1986. E isso é uma coisa muito grave. Por quê? Porque hoje esse pessoal fica posando de revolucionário, de progressista, mas eles ajudaram a destruir um Estado, que é o meu Estado, que é a minha cidade, do Rio de Janeiro, colocando no governo um facínora como Moreira Franco. Mas, voltando aqui, com a hegemonia do PT, o PT ele foi caminhando, para usar um jargão jornalístico, ele foi caminhando para a direita. Ele foi colocando todas as suas fichas na disputa institucional. Tem um documentário que é muito bom, que eu não sei dizer o nome do documentário, o Breno deve saber perfeitamente, como um militante e um intelectual orgânico do PT, que é um vídeo que acompanha a candidatura do Lula em 2002, que o Lula está num jatinho, voltando não sei de onde, todo suado e comendo alguma coisa, que diz que não pode esperar mais 30, 40 anos, porque o PT já elegeu muitos prefeitos e agora ele tem que chegar à presidência da República, porque o Lula está vendo as condições de possibilidade de chegar ao poder. Ora, poder não, né? Ao Executivo Federal. Pois bem, o Lula e o PT chegam ao Executivo Federal em 2002 com uma aliança com a burguesia. A Carta aos Brasileiros é uma aliança com a burguesia. Tanto é que o vice do Lula é o José Alencar, que, por sinal, é muito mais qualificado do que o Picolé de Chuchu, que, para mim, ele é um golpista terrível. Entendeu? O Breno ele remonta a historicidade ítalo-francesa, mas o Breno não fala de que a história parece estar se repetindo, né? O Hegel diz que a história é uma... Lá na filosofia da história, ele diz que a história é uma repetição cíclica em favor da liberdade. E o Marx diz, no 18 Brumário, que a história ela se repete, no primeiro momento como tragédia e no segundo como farsa. Eu não vou dizer que agora é farsa, mas que o candidato Alckmin, ele se assemelha muito ao vice do Vargas em 54, que ficou a todo momento acocheando o alambrado e instigando a UDN e todos aqueles, inclusive o Partido Comunista, que fazia uma oposição
desmedida e irracional ao governo Vargas. Pois bem, a partir dos anos 90, o PT vai se tornando uma força menos, vamos dizer assim, orgânica do ponto de vista das massas, do ponto de vista operário, para se tornar uma força com um braço sindical, com um braço nos movimentos sociais, com vista à luta institucional. Ao que me parece, há uma leitura dentro da inteligência do PT, sobretudo o grupo que apoia o Lula, de que se deve disputar hegemonia, isso é uma visão gramsciana, disputar hegemonia não só no seio da sociedade civil, como também disputar hegemonia no seio do Estado. Ora, disputar hegemonia no seio da sociedade civil, existem algumas contradições que talvez seja possível. Agora, disputar hegemonia no interior do Estado, na minha visão, é uma ingenuidade. Por quê? Porque a classe trabalhadora, e o PT se arroga na condição de um partido hegemônico, e o é, na liderança dessa classe trabalhadora, ele entra em campo, e quando se entra em campo, tem um time adversário. E esse time adversário, ele é poderoso. Embora a burguesia tenha suas franjas, tenha suas contradições e tenha as suas frações, quando a classe operária está minimamente organizada, todas essas franjas e todas essas frações, elas se unem contra a classe operária. Embora a classe operária ela tenha perdido ao longo dos anos 90, por diversos fatores, pelo PT ter abandonado a luta política sindical, a luta política operária, as duras, vamos dizer assim, as duras perdas que a classe trabalhadora teve com o governo Fernando Henrique Cardoso, que, de uma certa forma, ajudou a destruir o movimento operário, e vou comprar aqui a tese do Serginho Lessa de que o Brasil vive sob uma aristocracia sindical, ou aristocracia operária, um termo usado por Lenin e Engels, que eu discordo de aristocracia. Eu acho que é oligarquia mesmo, porque a palavra aristocracia quer dizer os melhores, né? Aristocracia vem de aristoi, quer dizer o bom. E o comando da classe operária dentro da CUT ou outras forças sindicais, esse comando é o pior possível para a classe trabalhadora. Então, eu vejo que a história está se repetindo, e eu acho que o Lula, que é um político extremamente inteligente, extremamente sagaz, extremamente experiente, tem 77 anos, e isso é muita coisa, e ele foi preso, isso é muita coisa, e na prisão ele foi o momento mais importante do Lula para mim, ele na prisão, porque ali ele se tornou um político nacionalista e fez uma série de autocríticas, e à medida que ele fez essas autocríticas, ele se coloca numa linha histórica que, quando o PT surge, abandona, que é o trabalhismo de um lado e o PCBismo de outro. Não que o Lula seja um PCBista ou seja um varguista, mas o Lula ele tem essa consciência de que ele não é o Erasmo Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. A história tem uma, vamos dizer assim, tem uma dinâmica. Nós somos herdeiros do passado. Como diz Marx no Capital, os mortos, de uma certa forma, controlam os vivos por meio das teorias, do pensamento e de todo o legado que nós recebemos. Então, essa frente que o Lula montou, com muita inteligência, para derrotar o Bolsonaro e
frear o bolsonarismo, no meu entendimento, embora eu não seja nenhum especialista como o Breno e o professor Ivo Tonet sobre o tema, mas como ex-militante da Juventude Socialista do PDT, indo para o PDT quando Prestes não se filiou ao PDT, mas carregou muita gente para o PDT, inclusive pessoas importantes do velho PCB para o PT, aliás, para o PDT, como é que eu posso dizer? Essa frente ampla, o Lula, ao mesmo tempo que terá que administrar um Estado, vamos dizer assim, o Lula, como presidente da República, ele tem duas funções magnânimas. Ele é o chefe de Estado e ele é o chefe do Executivo. Já é muita coisa. E a terceira é administrar essa frente ampla, porque nessa frente ampla, e o Breno vai concordar comigo, ali estão os golpistas de 2016. Ali estão os golpistas de 2016. E não pode se confiar nessa gente. Não se pode atravessar a rua com essa gente. Eu entendo que o Bolsonaro deveria ser derrotado, mas eu entendo que esse pessoal que ajudou o Lula a se tornar presidente da República são golpistas, são indivíduos temerosos, que quando eles morrerem, o capeta não deixará que eles entrem no inferno, porque no inferno eles vão derrubar o capeta. Porque eles são de uma desqualificação moral, uma desqualificação humana gigantesca. Eles não são apenas liberais, naquele sentido, como o Breno falou muito bem, José Guilherme Melchior. Eu tive a oportunidade de não só ler muitos textos do Guilherme, como eu tive a oportunidade de ter acesso à biblioteca do Guilherme, que está no Centro Cultural Banco do Brasil. As análises que ele faz sobre os textos de Marx, no rodapé dos textos de Marx, que ele não lia em alemão, ele só lia em italiano e francês, são primorosas. O Alckmin e a sua quadrilha, eles não são liberais nesse sentido. Eles são oportunistas. Tanto eles são oportunistas que o Temer só deu o golpe contra Dilma porque teve o aval do PC, do PSDB, na figura do Geraldo Alckmin, que era governador de São Paulo, que teve o apoio das Forças Armadas. E, pasmem, teve apoio de parte do Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo Tribunal Federal que o Lula vai jantar com o cabeça de ovo, isso é perigoso, porque ninguém ali é confiável. Ninguém ali é confiável. E se o tema é desafios da esquerda para 2023 e sua reorganização, se o PT deseja ser aquele partido que vai organizar a classe trabalhadora frente à burguesia, não pode titubear diante dessas pessoas, porque senão vai ser aquilo que o Serginho Lessa chama de não uma aristocracia sindical, mas uma oligarquia partidária, em que vai prender a classe trabalhadora nas suas grandes lutas, nos seus grandes desafios e nos seus grandes ímpetos. Eu vou terminar com o seguinte, não querendo ser professoral, mas eu acho que isso é importante. Eu li um trabalho muito legal de uma professora da USP, o nome dela é Sandra Lentioni. Ela é professora de geografia. Ela escreveu um trabalho muito bom. A mega região Rio-São Paulo, metropolização do espaço, integração global. Por que eu digo isso? Porque
deixa eu terminar o seguinte aqui. Você pega São Paulo, que pelo censo de 2000, pelo IBGE mais ou menos, estou falando da cidade, tem 12 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes. Então, se o Rio de Janeiro, de uma certa forma, ele expressa uma síntese do Brasil, por conta das muitas migrações, São Paulo expressa o dobro, essa síntese dessas migrações. E eu ando de trem, amigos. Eu ando de trem. Ali é classe operária na veia. Eu pego 5 horas da manhã o trem. E eu vejo essa classe operária falando em revolução. Tem que fazer uma revolução, tem que ter uma revolução. Aí eu me lembro do Aristóteles, de potência e ato. A classe operária, ela é potente revolucionariamente. Mas o problema todo, que essa esquerda que está aí, e aqui eu não estou satanizando o PT, eu coloco o PSTU, o PSOL, o PCB, o PCdoB e outras agremiações, como entidades que freiam essa potência para que essa potência não se transforme em ato. Não haverá solução para a classe trabalhadora, como a classe trabalhadora merece e é necessário, com essa luta institucional ao lado do demônio e da coisa ruim. Muito obrigado. Maravilha, né, Eliton, né? O debate aqui tá bom. Então vamos aí para a última parte do primeiro bloco, né? Com o professor Ivo Tonetti, né? Que vai fazer se apresentar, né? Primeiramente, e vai ser sua exposição aí de, né, 20 minutos sobre o tema. Então eu abro o microfone aí para você, o Ivo. Na verdade, o Ivo tem que abrir o microfone. Obrigado, Guilherme, pelo convite para trocar essas ideias. Boa noite, Breno. Boa noite, Wellington. Eu fico lisonjeado por Wellington me chamar de especialista. Wellington, não sou especialista em coisa nenhuma, não. Eu sou um mero professor de filosofia aposentado da Universidade Federal de Alagoas, mas comprometido com a luta por uma transformação radical do mundo. Agora, a partir do título, eu tratei das coisas um pouco de um nível um pouco mais geral. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para entender a situação que o Brasil está atravessando hoje, é preciso colocar algumas coisas de fundo, sem as quais não penso que dê para entender o que está acontecendo e quais os possíveis rumos, os desafios, enfim, para a reorganização da esquerda, tanto internacional como nacional. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender um pouco sobre o que significa quando falamos de esquerda. A gente sabe que esse termo é usado pelo senso comum e de maneira geral, inclusive pela ciência política, pela filosofia política, é usado no sentido de que a esquerda se preocupa mais com os interesses mais sociais, com o problema da desigualdade social, com mais justiça social, e a direita seria mais voltada para a questão da liberdade individual, do mercado, enfim. Eu acho que o entendimento do que é esquerda e direita hoje não passa por aí, não. Passa por entender a sociedade burguesa que nós vivemos, que é o capitalismo. E, nesse sentido, eu acho que é importante a gente retomar os fundamentos do capitalismo. Qualquer um de nós que tenha mínima informação sobre a natureza do capitalismo sabe que ele é oriundo da relação capital-trabalho. E de uma relação em que um conjunto de indivíduos que conformam a burguesia, né, são proprietários dos meios de produção e, pelo processo de trabalho, pela geração da mais-valia, enfim, pela acumulação de capital em suas mãos, se apropriam da maior parte da riqueza produzida pela classe trabalhadora. Bom, isso já nos leva a algumas consequências. Esta lógica do capital, quando entra em movimento, é incontrolável. Se há uma coisa
brilhante que Marx, entre N outras coisas que Marx colocou, é que a lógica do capital, que é uma lógica que produz não cada vez mais igualdade social, não gradativamente menos desigualdade, mas cada vez mais intensamente desigualdade social. Isto brota de uma análise da própria realidade, não é uma invenção do Marx. E a história mostra claramente isso. A capacidade de produzir riqueza hoje, desenvolvida por esse sistema social, é astronômica. Mas, ao mesmo tempo, a desigualdade social não só é astronômica, como ela tende a crescer cada vez mais. Então, gostaria de frisar aqui uma coisa, porque vai ter consequências lá mais adiante. Esta lógica do capital é incontrolável. E qualquer força, especialmente qualquer forma de Estado, que queira se propor a controlar esta lógica no sentido de obrigá-la a diminuir a desigualdade social cada vez mais intensamente, a produzir, enfim, uma riqueza que possa ser distribuída pela totalidade do corpo social, qualquer poder que se programe a isso fracassará redondamente. A análise filosófica ontológica mostra claramente isto. O Estado moderno surgiu e foi configurado para defender os interesses do capital, não para defender os interesses de todos por igual. E, ao longo disto, os próprios fatos históricos mostram claramente que nenhuma tentativa até hoje, e foram inúmeras as tentativas, tanto, digamos, mais à direita quanto mais à esquerda, e vou voltar a esse termo de esquerda já. Veja, foram inúmeras as tentativas e ainda estão sendo feitas tentativas, especialmente nos ditos países mais democráticos, no sentido de diminuir gradativamente a desigualdade social. Todas elas fracassaram e todas elas fracassarão redondamente. Isso para mim, é uma verdade absoluta. Muito bem. Acontece que este sistema social gerou como seus elementos integrantes as duas classes fundamentais, que são a burguesia e o proletariado. Burguesia, nós sabemos que é proprietária dos meios de produção e se apropria da maior parte da riqueza produzida pela classe trabalhadora. E a ela interessa que o jogo seja feito dentro do sistema democrático. Porque na medida em que todo mundo aceita que este é o campo definidor do jogo, ela sempre vai vencer. A burguesia dispõe do dinheiro, dispõe do capital, dispõe dos meios de produção, ela sempre vai ser o polo mais poderoso. E ela, ao longo deste processo histórico, desde 1850 para cá, foi armando todo um sistema que é um sistema democrático, que obviamente é melhor do que o sistema feudal e o sistema escravista, mas é um sistema que expressa sempre os interesses da burguesia e sempre vai defender os interesses da burguesia, por mais democrático que seja. E se alguém quiser contestar isso, olhe para os países europeus, ocidentais, especialmente para a Finlândia, Noruega, Suécia, que são países onde a democracia é, digamos, a mais sólida possível. Mas é a mais sólida possível dentro do capitalismo. E lá continua a haver a exploração da classe trabalhadora. Bom, acontece que a classe operária é aquela que produz a riqueza. E é aquela que, através desta forma de produzir a riqueza, é impedida de ter acesso a esta riqueza, a não ser através dos seus ganhos salariais, diretos ou indiretos. Mas a maior parte da riqueza lhe escapa e vai para as mãos da burguesia. Então, a classe operária, além disto, a classe operária é profundamente desumanizada ao longo de todo este processo. Então, desta natureza da classe operária, não da consciência dela ainda, mas da natureza, por ser ela que produz a riqueza e ser ela que é impedida, veja,
brota daí o objetivo fundamental da classe operária, que é não lutar por uma gradativa e melhoria da situação geral, por uma diminuição gradativa da desigualdade social, mas o objetivo da classe operária é acabar radicalmente com toda a exploração de um ser humano pelo outro, acabar com o capital e com o Estado. Não é tomar o Estado ou lutar dentro do campo estabelecido pelo Estado e pelo capital, para dentro disto buscar soluções para... Não existem soluções. Fora de uma revolução que a classe operária tem que fazer para erradicar o modo de produção capitalista. E a gente sabe que a raiz... Gostei da clareza do Wellington quando ele diz: a classe operária tem que ser radical, mas radical no sentido de ir à raiz. E para Marx, a raiz é a forma do trabalho. A forma do trabalho hoje é uma forma que necessariamente produz desigualdade social e não pode ser controlada. Ela pode ser erradicada. Mas aí entra o objetivo e a mediação fundamentais da classe operária. Chegar ao socialismo e, através de uma revolução que mude radicalmente, que arranque pela raiz esse sistema social, que é o trabalho assalariado, e em seu lugar coloque uma outra matriz social, econômica, que é o trabalho associado. Infelizmente, não tenho tempo para refletir sobre essa categoria, que é absolutamente fundamental. Vou tomar, para esclarecer melhor essa questão da natureza da esquerda, vou tomar aqui uma distinção feita pelo professor José Chazin. Diz ele, é uma distinção importantíssima, diz ele: olha, a classe burguesa não é uma classe homogênea. No interior dela há uma direita e há uma esquerda, no interior da classe burguesa. Portanto, não contra o capital, não contra o Estado, mas uma parte da classe burguesa que, por uma série de circunstâncias históricas e concretas em cada país, tem, digamos, mais preocupações sociais, busca uma intervenção maior do Estado para minimizar os problemas sociais, organiza políticas públicas de caráter, digamos, mais universal, e uma direita que é simplesmente pela liberdade do mercado, pelas leis do mercado, meio que pela luta naquela situação de a selva. Cada um briga pelos seus interesses. Mas essa distinção é dentro da burguesia. Ora, o objetivo da classe operária não pode ser este. Não pode ser no sentido de buscar uma melhoria dentro desse sistema social. Agora, aí que emerge um grande problema. Se é verdade o que eu disse, que o objetivo da classe operária é fazer uma revolução que mude radicalmente o mundo, que acabe com o capitalismo e instaure uma sociedade socialista, vamos dar um nome aos bois, claro, é uma sociedade comunista, fundada no trabalho associado. Se este é o objetivo, lamentavelmente, agora, se nós pegarmos o processo histórico, nós vamos ver que, por dois caminhos, pelo caminho do reformismo e pelo caminho do politicismo, a classe operária perdeu este objetivo, rebaixou este objetivo e acabou colocando toda a luta na esquerda, no capital. Veja, a luta da chamada esquerda, hoje predominante, é uma luta situada na esquerda, no capital. Não é uma esquerda contra o capital, não é uma esquerda contra o Estado burguês, mas é uma esquerda que assumiu aquela proposta de uma luta gradativa por mais justiça social, por menos desigualdade social, por políticas públicas mais amplas, por melhorar, inclusive, o sistema democrático. E eu gostaria de fazer uma pontuação aqui. Eu penso que é um equívoco pensar
que a luta fundamental é entre ditadura, ou no caso fascismo, se quiserem, sem entrar no mérito dessa discussão, e democracia. Entendo que democracia e ditadura estão do mesmo lado, e do outro lado está a emancipação humana. Porque democracia, quando as coisas correm bem, a burguesia adora a democracia, porque ela continua enriquecendo sem grandes problemas. Quando os problemas da burguesia, os interesses da burguesia são ameaçados de maneira mais séria, ela recorre à ditadura. A história está aí para quem quiser ver, inclusive no sistema latino-americano. Então, o problema é que ao longo por esses dois caminhos, pelo reformismo, que já começou em vida do Marx, especialmente com Kautsky e Bernstein, esse reformismo, né, levou a classe operária, sob a direção desses partidos que se diziam representantes da classe operária, a abandonar a perspectiva da revolução e criar um caminho que, através da conquista do Estado, seria possível, então, a classe operária tomar o Estado e, através de uma série de políticas públicas, econômicas, sociais, mais amplas, chegar ao socialismo. O reformismo, aos poucos, foi abandonando até a ideia de socialismo. E, então, quando lá pelos anos 90, até a União Soviética se dissolveu, então apareceu a pá de cal na possibilidade de uma transformação radical do mundo. Pareceu que só ficava, de fato, a possibilidade de lutar dentro do sistema democrático. Infelizmente, na virada do século XIX para o século XX, houve a Revolução Soviética, que tentou um assalto aos céus. Mas por uma série de circunstâncias históricas, de novo, tanto a Revolução Soviética quanto a chinesa, a cubana, vietnamita, norte-coreana, todas elas não puderam fazer a transição. Obviamente, se tivessem feito, não estaríamos fazendo essa discussão. Mas não podiam avançar na transição do capitalismo ao comunismo exatamente por uma falta de condições objetivas. Por serem países super atrasados e, além disso, pelo capitalismo não ter chegado ainda à crise estrutural a que ele chegou hoje. Então, tudo isto levou a esquerda a perder o seu horizonte, a jogar toda a luta no campo democrático e, obviamente, se é verdade o que eu disse até agora, este campo democrático é um campo dominado pela burguesia. A luta se coloca da ampla maioria da esquerda, não é contra o capital, é contra, no caso, o neoliberalismo, que é uma forma do capital. A luta não é contra o capital e não é contra o Estado. É para tomar o Estado para, através dele, então, chegar a resolver os problemas da humanidade. Ora, é impossível, e a história tem demonstrado isto, por este caminho é impossível avançar naquilo que é fundamental, na organização independente da classe trabalhadora, seja aqui, seja em outros países, de tal forma que, bem, já que o tempo é tão curto, vou resumir resumidamente. Diante disto, eu acho que as tarefas fundamentais para a reorganização da esquerda, tendo em vista este objetivo da revolução, são, primeiro, resgatar teoricamente a perspectiva revolucionária, sustentar de maneira sólida e racional a possibilidade e a necessidade de uma revolução que mude radicalmente o mundo. Alguém pode dizer, mas a revolução está longe, ela não está na esquina. Não, não está na esquina. Está longe, tá. É difícil, é. É impossível? Não. É necessária? É. E hoje a humanidade
tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo, enfrentam o grande dilema que é ou a barbárie efetivada de maneira cada vez mais intensa pelo sistema do capitalismo, ou uma revolução que mude radicalmente o mundo. Não existe outra alternativa. Infelizmente, esta tarefa enorme, teórica, de resgatar a perspectiva revolucionária implicaria uma autocrítica radical da própria esquerda. Esta esquerda, eu concordo com o Wellington, esta esquerda predominante, que se diz representante da classe trabalhadora, não representa a classe trabalhadora, representa politicamente, sim, representa formalmente a classe trabalhadora, mas contribui poderosamente para desnortear teórica e praticamente a luta da classe trabalhadora. E isto não começou agora em 2016, não. Poderíamos rastrear a história do Brasil, mas só para recuar um pouquinho mais. Desde todo o processo de redemocratização, foi um atrelamento que o PT, embora tivesse um discurso mais radical no começo, o PT levou a classe operária a um atrelamento aos interesses da burguesia. Isto se viu no processo de democratização, na Constituição de 88, em todos os governos Lula. Veja, os governos Lula não contribuíram de jeito nenhum para uma organização independente, teórica e praticamente da classe trabalhadora. Pelo contrário, transformou os trabalhadores em clientes, em consumidores e em detentores de determinadas migalhas que caíram, né, dos governos Lula. Então, isso não contribuiu de maneira nenhuma. E, repito, ao meu entender, de maneira nenhuma para a organização teórica e prática da classe trabalhadora, tendo em vista o seu projeto próprio. Lamentavelmente, só para terminar, Guilherme, lamentavelmente, a classe operária hoje está ausente como protagonista. Não é que não exista, não é que não seja chamada à luta, mas quando ela é chamada, a luta é para apoiar um projeto de conciliação de classes, de subordinação da classe operária aos interesses da burguesia. Então, eu acho que essas duas tarefas, o resgate teórico da perspectiva revolucionária, que eu não posso nem detalhar aqui, mas que seria muito interessante, e a auto-organização independente da classe operária são tarefas fundamentais. Se ela não fizer isso, se a classe operária não voltar a assumir o protagonismo que lhe é necessário e provém da natureza dela, lamentavelmente, este governo, como qualquer outro, falhará. Falhará no sentido de que ele não pode fazer avançar o processo revolucionário. E, portanto, vai de novo enfrentar uma direita cada vez mais radicalizada. Perfeito, Ivo, né? Silenciar aqui o seu microfone, né? Então, tá aqui a primeira rodada aí de intervenções. Agora vamos aí para as considerações finais, né? De cada convidado, né? Que aonde eles terão 10 minutos para fazer sua fala, né? E também, no meio dessa fala, né, dialogar com a fala aí de outros, né, entrevistados, outros convidados aí do debate. Então, eu abro aqui de novo aí para o Breno, né, fazer a sua fala de 10 minutos para poder dialogar aí com as intervenções do Ivo, do Wellington e, né, colocar suas considerações finais. Já está bem. Bom, eu gostaria de fazer algumas referências ao que expôs o professor Ivo Tonet. Eu não teria discordâncias teóricas e ideológicas maiores com o exposto pelo professor, mas eu sinto falta na intervenção que ele faz de um elemento central, que é a política. Ou seja,
A política é o único instrumento de mediação entre a realidade e a ideologia, entre a realidade e os objetivos estratégicos da classe trabalhadora. Sem a política, nos restaria convencer a classe trabalhadora, teórica e doutrinariamente, de que as ideias socialistas estão certas e as ideias capitalistas erradas. Eu não conheço nenhuma experiência que foi capaz de realizar essa tarefa, de, pela via do convencimento ideológico, atrair massas e constituir força política. Isso foi feito sempre pela via da política, especialmente nas revoluções vitoriosas. O Partido Bolchevique, no exemplo em que o professor tão bem citou, ele fez muita política. O elemento central do leninismo é a tática, ou seja, é descobrir os caminhos políticos que, em cada conjuntura, permitiam à classe trabalhadora, à classe operária, reforçar sua capacidade hegemônica, muitas vezes travando lutas democráticas, outras vezes travando lutas econômicas, às vezes participando do parlamento, outras vezes boicotando o parlamento, às vezes desenvolvendo sua luta através de meios pacíficos e institucionais, outras vezes por meios insurrecionais. A política é a única arma, o único instrumento que permite o trânsito da realidade ao objetivo estratégico. É a única maneira de criar um vínculo e tornar a ideologia aquilo que o Marx chamou da passagem das armas da crítica à crítica das armas, ou seja, a ideologia só vira força material através da política. A ideologia não tem capacidade de virar força material por si só, porque ela não é capaz de chegar às amplas massas pelas próprias condições materiais do capitalismo. As condições materiais do capitalismo impedem que as classes trabalhadoras tenham acesso ao tipo de conhecimento que nós quatro aqui temos. A classe trabalhadora não será convencida sobre o socialismo. A classe trabalhadora se vinculará às ideias socialistas se e quando a esquerda for capaz, pela política, fazer com que a classe trabalhadora, nas suas batalhas cotidianas, nas suas batalhas conjunturais, nas suas batalhas de classe, evoluam no sentido de considerar que a única solução para os seus problemas, a única solução real para os seus problemas é o socialismo e a revolução. Fora da política, eu não vejo salvação. E me pareceu... Eu senti a ausência disso na intervenção do professor Ivo. Não há política. Há apenas ideologia. A parte coberta pela intervenção foi a parte da teoria e da ideologia. Ela é insuficiente. Ela é indispensável. Evidentemente que ela é indispensável. Mas ela não é suficiente. É necessário construir uma política. E o que é a política? A esquerda emprestou do linguajar militar os termos fundamentais da política: tática e estratégia. Esses são os conceitos preliminares da política. Compreendendo a tática como objetivos e modos de alcançar objetivos em prazos mais curtos e não estruturais, não necessariamente estruturais, e a estratégia como objetivos e meios de prazos mais longos e essencialmente estruturais. Derrotar o governo Bolsonaro e estabelecer um governo sob a liderança de Lula, evidentemente, não é um objetivo estratégico, é um objetivo tático. Ele não promove nenhuma mudança estrutural na sociedade, mas é uma luta tática, um objetivo tático fundamental para se avançar numa estratégia de hegemonia da classe trabalhadora, portanto, uma estratégia de longo prazo. E essas são as questões pelas quais se organiza a política: tática, vinculada à conjuntura, e estratégia vinculada ao ciclo histórico que se vive. Não é possível travar a batalha das classes a partir exclusivamente ou até principalmente da ideologia e da teoria. Lenin criticou isso
não só Lenin, mas vários importantes líderes revolucionários e intelectuais marxistas criticaram duramente essa hipótese. Duramente. Não apenas naquela famosa obra sobre a doença infantil do comunismo, mas em várias outras obras sobre a importância da política. Talvez o maior aporte que nós tivemos por parte de Antônio Gramsci seja esse, o da valorização da política. Eu tenho uma certa familiaridade com a obra do professor Chazin e das influências das ideias lukácsianas sobre ele. E um dos debates e uma das críticas a Lukács era exatamente a ausência da política. Da política como uma categoria própria da luta de classes. Então, eu creio que para que nós possamos, e aí eu vou concluir... Quanto tempo eu tenho? Guilherme, 2 minutos. Perfeitamente. Para que nós... 3. Não ouvi. 3 minutos. Para que nós possamos alcançar esses objetivos emancipatórios, para que nós possamos alcançar esses objetivos ideológicos, para que nós possamos alcançar, enfim, esse arcabouço de ideias muito positivas resgatadas pelo professor Yves Tonnet, nós precisamos da política. O desenvolvimento da tática não se faz separadamente da estratégia. Esse é um outro tipo de desvio muito comum e que, por exemplo, acomete o PT. O PT, a partir dos anos 90, ele passa a ser um partido que tem tática sem estratégia. Ele perdeu o sentido de destino. Ele é um partido até relativamente muito bem sucedido na tática, mas ele perdeu capacidade estratégica, ele perdeu até formulação estratégica. O PT formula nos anos 80, a partir da crítica ao PCB, formula uma estratégia que rompe com aquele velho etapismo. A estratégia democrática popular formulada pelo PT nos anos 80 rompia com o etapismo, colocava o problema da hegemonia da classe trabalhadora como central na política de alianças, coisa que o PCB, pelo menos desde o 5º Congresso de 58, já não fazia. É uma das críticas de Prestes à política do PCB. A concepção do PCB da tática de frente democrática na ditadura. Prestes, na Carta aos Comunistas, em várias entrevistas e outros textos, ele formula essa crítica de que o PCB havia separado a tática da estratégia e havia circunscrito a luta contra a ditadura uma luta puramente democrático-liberal, sem dotá-la de um conteúdo estratégico revolucionário. A estratégia que o PT propõe nos anos 80 buscava fusionar as questões democráticas, anti-imperialistas, antimonopolistas, antilatifundiárias, numa estratégia de acumulação de forças por dentro e por fora do Estado, um pé nas instituições, outro pé nas sociedades, para criar as forças necessárias que tornassem possível uma vitória, um triunfo revolucionário, a transformação do país e a conquista do poder pelas classes trabalhadoras. O PT perde esse rumo estratégico. E o PT se transforma num partido fundamentalmente tático. Agora, a crítica ao PT não pode ser nem a negação da tática e da estratégia, nem o exclusivismo estratégico. É necessário ter tática. Qual era a questão fundamental que era capaz de criar força no seio do povo ao longo desses últimos anos? Era a luta contra o bolsonarismo, não era a luta em geral contra o capitalismo. Era a luta contra Jair Bolsonaro, contra o neofascismo. Não é? Então, é um elemento de tática. Substituir a tática pela propaganda dos objetivos gerais, não creio que tivesse nos levado a um bom termo. Provavelmente deixaria a esquerda reduzida a grupos de propagandistas ou a grupos de teóricos, com muito pouca audiência. É necessário localizar em cada conjuntura qual é a tática. E acho que um pouco foi o que eu tentei muito modestamente fazer na minha primeira intervenção. Perfeito, Breno, né? Agora a bola da vez é o Wellington Trota para fazer sua intervenção final, né?
dialogar com os outros convidados e suas considerações finais. Guilherme, muito obrigado por me convidar para participar desse encontro com esses dois craques, o professor Tonê e o Altman. E eu entendo que não só a política, como o Breno falou muito bem, e eu acho que isso é um revivamento do Aristóteles, a política como o tecelão que vai construindo com a aranha, vai construindo a teia. Eu acho isso importante, a política eu acho isso importante. Mas as condições históricas, elas são dadas independentemente dos indivíduos, e os indivíduos, às vezes, não têm, por covardia ou por outros interesses que eu só saberei lá na frente, por que determinada posição não foi tomada. Por exemplo, eu acompanho muito o programa do Breno, o Opera Mundi, e ele fez uma entrevista reveladora junto ao Milton Temer, que é daqui da nossa cidade, que o Lula perdeu a grande oportunidade, em 2003, de trazer para si aqueles oficiais comandantes insatisfeitos com a política do FHC junto às Forças Armadas. Ali ele perdeu uma oportunidade. Ele perdeu uma oportunidade. Como outras oportunidades, o Lula perdeu. Eu sei que devemos ter política, eu sei que devemos educar a classe trabalhadora, mas é como diz o velho Maquiavel, o político ele tem que ter fortuna e virtude. Vargas, Lula e Jango tiveram a fortuna, mas não tiveram a virtude de ajudar a modificar o Brasil. Eles tiveram apoio popular, mas o que eles fizeram com esses apoios populares? Muito pouco, diante da premente necessidade da classe trabalhadora. Enquanto todos nós aqui estamos participando no meio, dentro de nossas respectivas bibliotecas, a classe trabalhadora está lá fora, minguando as piores condições possíveis. E onde é que estão os partidos políticos junto à classe trabalhadora? Eu não vejo. Eu via isso, Breno. Eu via isso, Tonê, na década de 80. Eu acho que houve uma involução das lutas operárias. Eu vou dar um exemplo para terminar. Quando houve a greve geral de 2017, vocês me corrijam, contra a contra-reforma trabalhista do Michel Temer, eu participei dessa greve. Eu era professor de 2 ou 3 universidades privadas e participei dessa greve. Tomei falta, perdi dinheiro, mas participei dessa greve. Ela foi um sucesso. Ela não se repetiu, as greves. Depois houve uma manifestação em Brasília, em que teve a liderança da Gleisi Hoffmann, de um deputado aqui do Rio de Janeiro, do PSOL, que eu sempre esqueço o nome dele, que ele voltou a ser deputado federal. Ele é meio bossa nova, é meio fala coisa com coisa, ele foi do PT, agora está no PSOL, eu não sei, eu esqueço o nome dele. Ele foi candidato a senador pelo PSOL, perdeu. Chico Alencar, isso. Você conversa com o Chico Alencar, ele é como se fosse o Garrincha, ele te dá um drible e você não sabe onde é que foi a bola.
mas ele nunca vai, ele nunca vai na centralidade do problema. Então, o que acontece? A Gleisi Hoffmann, Chico Alencar e mais alguns lideraram um movimento em Brasília que, quando a classe operária entrou em campo, que teve quebra-quebra, e que o presidente da Câmara, à época, o filho do César Maia, o Rodrigo Maia, chamou logo o exército, todo mundo ficou com medo. Aí arrefeceu a luta. E eu assisti todo o processo da reforma trabalhista, em que o presidente da comissão mista era o engarrafador da Coca-Cola no Brasil, que é aquele, eu sei, 4 minutos, lá do Ceará, o Tasso Genro. E o pessoal da CUT, numa ingenuidade, eu não sei se aquilo é ingenuidade, eu não sei se aquilo é picaretagem, desculpem-me se eu estou sendo vulgar, mas eu não consigo ver de outra maneira. Se aquilo era ingenuidade, picaretagem, infantilidade, tomou Lexotan, acreditou em Romero Jucá. O Romero Jucá entrou no plenário lá e disse o seguinte: eu estou com uma carta aqui do presidente da República dizendo que essa discussão pode ser jogada lá para frente, porque ele se compromete a fazer não sei o quê. Gente, fazer acordo com o demônio, isso não existe. Entendeu? O maior exemplo é o arcanjo. Não sei se é o arcanjo Miguel, Rafael, que ele corta a cabeça do demônio. O demônio tem que cortar a cabeça. Não pode. Entendeu? Não pode. Eu entendo o que o Breno está falando e ele está muito correto. Tem que ter política, mas o político tem que ver um momento adequado em que ele pode fazer avanços importantes no seio da classe operária em benefício da classe operária. Vargas em 54, Jango em 64 e Lula em 2016 acharam que poderiam conversar com a burguesia. Eu estou falando do Lula porque Dilma e nada é a mesma coisa, com todo respeito. A condição dela de mulher. Ela não tem nenhuma importância no PT. Eu me lembro que, enquanto a Dilma estava sendo sarrafiada, o Lula estava no hotel em Brasília e achou que poderia convencer os representantes da burguesia a mudarem de voto para votar contra o impeachment da Dilma. Isso é uma ingenuidade, é maluquice, eu não sei o que é. O que acontece é que a classe operária precisa ser organizada. E para ser organizada, tem que usar aquele refrão do Fernando Brant e do Milton Nascimento. Né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. Então, todo político revolucionário, seja ele Lula, seja ele Breno Altman, seja ele Ivo Cloné, seja ele Sérgio Lessa, intelectuais ou políticos, têm que ir ao seio da classe operária. Tem que conversar com a classe operária. Tem que bater um papo com a classe operária. Não que você vai discutir com a classe operária o capital que está ali atrás. A classe operária nem vai entender. Eu acredito que de cada 10 militantes do PT, do PCdoB, do PCO, 11 não entendem o capital. Então, não vamos exigir isso da classe operária. Mas que os militantes importantes do PT, desses partidos que assessoram o PT, devem ir aonde a classe operária está, tem que ir. Porque o cavalo passa e você não pode deixar o cavalo passar, você tem que montar nele. 61 foi um exemplo. 61 foi um exemplo. Porque o João Goulart tinha a faca na mão, foi um momento mais próximo de uma revolução no Brasil, a campanha da legalidade. Aí, né, o Jango, que era um governante de Bolsa Nova, burguesão, achou por bem aceitar o parlamentarismo e não seguir a tese do Brizola, que era pegar o terceiro exército, e todos os generais estavam com o Brizola, subir até Brasília, destituir o Congresso Nacional e fazer uma convocação constituinte. Então, além da política, estou cobrindo, e além
do convencimento, do debate, do diálogo que o professor Tomé exige junto à classe trabalhadora, eu exijo que políticos como Lula percebam que em determinados momentos da vida social a radicalidade é o único jeito, porque senão, prestem bem atenção, ele vai para a cadeia de novo. Eu não estou brincando, não. O Lula, o filho Vargas foi suicídio, porque o Café Filho tramava todo dia contra ele com Carlos Lacerda. E eu não acredito no Alckmin. O Alckmin será capaz de tramar contra a própria mãe. Quiçá o Lula, entendeu? Desculpe aí da vulgaridade, mas eu sou carioca, torcedor do Flamengo, a gente é vulgar mesmo, entendeu? Um abraço, pessoal. Aqui. Então, para a gente finalizar esse debate aqui, a última fala é do professor Ivo Tonetti, de 10 minutos aí, para fazer as considerações finais e dialogar aqui com os outros convidados. Ô, Breno, eu concordo plenamente com você. A política é fundamental. Sem a dimensão política não se avança, não. Porque política é a luta pelo poder. Mas a questão fundamental é que eu acho que você não observa direito, é que a política é uma mediação. É uma mediação para que fins? E aí, quando o Wellington insiste de que é preciso ir à classe operária, sim, que o PT deve ir à classe... O PT tem na mão a classe operária. Fundamentalmente, as grandes centrais sindicais, a maioria dos sindicatos que carrega atrás de si a classe operária, está na mão desses partidos, do PT, tanto do PSOL. Esses são partidos burgueses. O objetivo do PT não é orientar, nem que seja minimamente a luta no sentido de uma transformação radical da sociedade. Falar em transformação sem que seja uma transformação radical, no sentido de erradicar os fundamentos do capitalismo, instaurar uma outra forma de sociabilidade, eu acho que é tergiversar sobre o que é transformação. Então, não basta ir, entendo eu, não basta ir à classe operária. É preciso ir com quê? Com que objetivo? E aí sim, claro, as formas têm que ser adequadas, não dá para chegar lá e fazer professoralmente a doutrinação. Mas é claro que não adianta simplesmente ir à classe operária sem fazendo aquilo que o PT e outros partidos ditos de esquerda fazem hoje, fazendo com que a classe operária seja atrelada aos interesses da burguesia, e impedindo, não fazendo sequer propaganda de um outro sistema social, porque eu suponho que a ampla maioria dos petistas e outros, independente da boa intenção, não questiono nada disto, não é a favor de um sistema comunista. Ora, se você não tem claro o objetivo, eu entendo que o objetivo qualifica os meios. Os meios são a luta política, sim, claro, mas é preciso saber para onde se quer ir, para onde se quer levar a luta. Porque se a gente olha em todas as tentativas, até agora, basta olhar para os países latino-americanos, inclusive as lutas que aconteceram no Brasil, todas as lutas foram colocadas dentro do sistema democrático estabelecido pelo Estado. Quando em algum momento, por exemplo, como foi na questão do Chile, quando antes da eleição do Salvador Allende, havia uma tendência forte para uma radicalização, os partidos ditos de esquerda lá frearam este avanço no sentido da radicalização. E aqui continua a mesma coisa. Em vez de fazer avançar no sentido da radicalização, que eu acho justa, mas como é que você vai pedir ao Lula? E me desculpe,
comparar o PT com o Partido Bolchevique, aí é lasca, né? Porque o Lenin tinha muito claro que, através de todos os vai-e-vens da luta, o objetivo não era melhorar o sistema capitalista, não era reformar, não era fazer transformações superficiais, era transitar do socialismo ao comunismo. Se não conseguiram, é outra questão. Então, sem dúvida nenhuma, a luta política é fundamental, mas para isso é preciso criar instrumentos que, aí concordo, que sejam, que brotem da própria classe trabalhadora, que possam, então, orientar as suas lutas imediatas, mas tendo como objetivo a superação desse sistema social. Eu não acho que uma perspectiva ontológica lucasiana seja infensa a isso, não. A própria trajetória do Lukács mostra claramente que ele participou ativamente das lutas políticas. Eu acho que ele se equivoca profundamente quando ele analisa a Revolução Soviética, e é exatamente neste momento que ele perde de vista o objetivo fundamental, que é a erradicação do capital. Só pode se fazer tirando de cena o trabalho assalariado e colocando em seu lugar o trabalho associado. Não é à toa que estas questões não aparecem. E sem esse objetivo claramente definido, todas as outras táticas e estratégias, quanto você queira, são orientadas no sentido da luta dentro do campo determinado pelo capital, determinado pelo Estado. E, repito, posso estar enganado e espero que esteja. Dentro deste campo, com todas as táticas e estratégias que você queira, a derrota da classe operária, que não vai estar organizada, vai estar atrelada sempre aos interesses da burguesia, será sempre fatal. Se hoje a maioria desses partidos de esquerda, especialmente o PT, que de fato o PT é o maior partido, mas não é um partido de esquerda, não é um partido de esquerda revolucionário. E, nesse sentido, ele não tem como fazer avançar a luta. Ele sempre está subordinando, freando a luta dos trabalhadores no sentido de atingir os objetivos propostos pela liderança. Mas estes objetivos não incluem este avanço na radicalização contra o capital e contra o Estado. Até porque, veja, Lenin não propugnava tomar o Estado para, através dele, fazer o avanço da luta. Se depois construíram um Estado operário, foi por outras circunstâncias, mas o objetivo não era tomar o Estado. O objetivo era muito claramente, está lá no livro do Lenin, Estado e Revolução, claramente, o Estado burguês tem que ser destruído para poder destruir, então, o capital. E para poder destruir o capital, é preciso destruir a sua mediação fundamental. Não penso que nenhum dos partidos ditos de esquerda hoje esteja colocando as questões nesse sentido. Então, sim, traçando táticas e estratégias, mas claramente no sentido de destruir o capital e destruir o Estado burguês que o sustenta. Obrigado, Guilherme, pela possibilidade de trocar essas ideias. E espero que as nossas divergências continuem se aprofundando e contribuindo, enfim, para refletir sobre esses momentos difíceis, porque o Brasil e o mundo estão passando. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma atividade do Mesa de Debates, mais um ciclo do canal aí do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Breno Altman, ao Ivo Tonetti e ao Wellington Trota pelo debate de mais alta qualidade, né? Gostei bastante, estou bastante feliz e satisfeito, né, com o dia de hoje, né? Eu acho que, né, os debates com divergências aí dentro do campo da esquerda é sempre bem-vindo e importante, né? E então, né, lembrando sempre aí, né, de se inscrever aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, comente nessa entrevista não, esse bate-papo, né?
Curta também outros vídeos que o canal produziu, compartilhe, comentem, curta a nossa página do Facebook e também siga a gente no Instagram, né? Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Amanhã às 20 horas vai ter mais uma outra live, mas com organizações aí do campo da esquerda, né? Para debater aí o mesmo tema que os três debateram hoje. Então forte abraço aí a todo mundo. Obrigado. E fui.